Que a paz de Deus nos envolva hoje, agora e sempre. Nós iremos falar de um tema bastante polêmico, que é a psicopatia e o narcisismo no movimento espírita. E observamos esse fato com grande preocupação, porque existe no movimento espírita os simpatizantes que não pegam no livro e nunca foram para uma mesa mediúnica para trabalhar sua mediunidade, mas que admira a mediunidade nos outros sem medir as consequências disso tudo. E nos últimos tempos estamos observando, médios carismáticos, médios que praticam a caridade, médios que têm uma mansetude na voz, mas que são, na verdade, pessoal, verdadeiros lobos em pele de ovelha. Então, como é que nós podemos distinguir patologia, transtorno e mediunidade? Então, sabemos que mediunidade ela leva tempo. Então, esse tempo, podemos assim estimar em 20 anos para você obter grandes resultados, até mesmo em 30 anos, para obter grande resultado nas comunicações espirituais. Mas quando você observa muitos médios que falam, que recebem espíritos superiores, espíritos de grandes nomes, e quando nós vamos observar o conteúdo, não existe mediunidade, existe narcisismo. Então são médios manipuladores, são médios que buscam o público mais fragilizado, que são pessoas que perderam seu ente querido, para poder manipular esse próprio público. Quando vamos para a psicopatia, a questão é muito mais grave, porque esses médios, existe neles a frieza de coração, eles não estão preocupados de nenhuma forma com as consequências, quanto ao movimento espírita e quanto mesmo as pessoas que lhe procuram, entendeu? Não se importa com o sentimento dessas pessoas, e essas pessoas passam a acreditar que tudo aquilo é uma realidade falada por esses médios. E, na verdade, eles vivem no mundo da fantasia. Isso não é uma realidade, entendeu? Isso é um transtorno gravíssimo. E isso não tem ligação com os espíritos superiores e muito menos, pessoal, com a faculdade mediúnica. Porque quando vamos avaliar Francisco Cândido Xavier foi um médium trabalhado desde a infância. Quando vamos avaliar alguns médios que vieram de processos obsessivos ou traumas infantil, esses médios eles são os mais complicados, porque existe na personalidade dele traços de sofrimentos não superados e que exige tratamento psiquiátrico e, ao mesmo tempo, exige sim tratamento psicológico, para depois ele pensar no desenvolvimento da mediunidade. Mas psicopatia e narcisismo, nós sabemos que não tem cura de nenhuma forma. Então, se não tem cura, as pessoas têm que ter todas as suas precauções com relação a esses médios. Porque é interessante o mecanismo de manipulação que esses médios se utilizam. Primeiro descobre a sua fragilidade. Após descobrir a sua fragilidade, eles tentam fazer toda a sua vontade, Então você vai para uma consulta, fala coisas absurdas, esses médios concordam, lhe abraçam, lhe beijam. Então é que isso é uma prática de atrair a própria vítima para o seu emocional. E depois que atrai a própria vítima para o seu emocional, aí começa o estrago emocional naquele que foi buscar a cura e terminou doente. Essa é a realidade. Porque os espíritos sérios, eles não vão se envolver, muitas vezes, com o emocional doentio do paciente. Os espíritos sérios vão tratar desse emocional em conjunto com a psicologia e a própria psiquiatria para buscar resultado. Agora, esses médios, dentro do assistencialismo, é impressionante como eles se sustentam, Porque muitos falam, eu dou feira, entendeu? Eu faço isso, eu faço aquilo, mas não lhe dá o direito de você enganar as pessoas. E as pessoas se apegam a essa questão e colocam muitas vezes a seguinte questão, essa pessoa é uma pessoa que tem amor, essa pessoa é uma pessoa que pratica caridade. Ora, amor e caridade e doença também podem andar junto. E você não perceber
que por trás daquela caridade ali existe algo grave e algo muito sério. Então a preocupação da espiritualidade hoje, no mundo espiritual, é o estrago que esses médios narcisistas e esses médios psicopatas, eles estão promovendo dentro do movimento espírita. E cabe aos espíritas sérios a não aceitar isso. Aos espíritas sérios divulgar vídeos, né, alertando quanto a essa situação. Então, os hospitais espirituais do Nordeste têm um trabalho brilhante na recuperação de médios. Então, nós não colocamos médios que têm trauma para trabalhar. Esses médios vão ter que procurar uma psicóloga, se tratar, entendeu? Então, se ele for apto para o trabalho mediúnico, ele vai. Mas se ele não for, ele vai para o trabalho, que nós consideramos aqui a parte administrativa, né? Então, essa parte administrativa para ele é o mais importante, porque na realidade, na parte mediúnica, ele vai misturar o emocional dele com as comunicações espirituais. E isso vai gerar um grande estrago dentro dos trabalhos espirituais. Então, todos aqueles que se apresentam em estado traumático e têm mediunidade, se você não trata do trauma, isso se confunde com as comunicações espirituais. E muitos médios que eu tenho observado em rede social, a maioria desses médios, eles têm trauma, entendeu? Eles têm trauma de rejeição, entendeu? Eles têm autovalorização de si mesmo. Eles pregam as comunicações para eles. Isso está indicando transtorno e patologia. E, na realidade, os espíritos, eles não vão fazer de instrumento esses médios manipuladores de nenhuma forma, porque sabe o estrago que esses médios irão causar. Então, fica aqui a dica e o alerta para todo o movimento espírita que acha que tudo é comunicação e não é patologia. Muita paz para todos.